lugar a Deus pelo privilégio de poder ministrar a sua palavra. Seguidamente quero agradecer a Aline, que nos fez o convite, ao Abner, nossos amigos, que Deus abençoe a vida de vocês, ao pastor, a sua esposa, que nos concederam ministrar no seu púlpito, na sua igreja, que Deus abençoe cada dia mais o Senhor. Os jovens que eu aprendi a amar e gostar dessa igreja aqui, o irmão Júnior, que tem nos levado todo dia de volta lá para o Partenon, que Deus abençoe a sua vida, junto com a Fernanda. É isso, ontem, quando o irmão Júnior levava nós para lá, ela foi dormindo no carro, tão cansada que ela estava. Que Deus abençoe a vida dela. Agradeço pelo carinho que os irmãos me receberam aqui. Fui muito bem tratado nos 3 dias. Que Deus abençoe todos vocês. E a partir de hoje, com certeza vocês estarão nas minhas orações. Porque eu tenho um amor por vocês. Assim como eu sei também que vocês já têm esse amor por mim, não é? O pastor até me chama de Dudu. Já então, aí está a prova do amor que é demonstrado por nossas vidas. Quero ler uma palavra com os irmãos, hoje é a última noite, e hoje eu não poderia ir embora sem falar de um homem, não é? O nosso Deus. Então eu quero ler com vocês o livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quem tiver suas Bíblias aí, por gentileza, abram ela juntamente comigo. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. É uma passagem conhecida do povo de Deus, mas o Senhor traz ela no meu coração essa noite. Mateus 14, versículo 22. Amém? Está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: És um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém. Amados, nós, quando começamos a frequentar a igreja, a primeira coisa que todo crente ou visitante aprende a entender e ouve em primeiro lugar é sobre Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, porque ele padeceu naquela cruz, mesmo sabendo que nós não éramos dignos de tamanho sacrifício, porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos foram afastados da glória de Deus, desde o tempo de Adão e Eva, os primeiros habitantes desta terra, quando pecaram contra Deus, contra a imagem do Senhor. A Bíblia fala que a partir de Adão e Eva, todo homem, toda mulher que crescia, já era concebido em pecado, já nascia em pecado. E nós, quando crescemos, nós temos a oportunidade de fazer a nossa escolha, de seguir o caminho em servir a Cristo, ou simplesmente não servi-lo. Quando eu vi aqui os irmãos apresentando o menino, o seu filho, eu
me lembrei que quando eu nasci, quando fechou aproximadamente 2 meses depois que eu saí do hospital, porque eu fiquei baixado na UTI, depois que passou aproximadamente 2 meses, a minha mãe, mesmo não sendo evangélica, nem meu pai, eles me apresentaram na igreja e pediram para o pastor orar por mim. E o pastor disse as mesmas palavras que o pastor disse aqui. Nós não temos o costume de batizar, mas nós vamos orar por essa criança, para que quando ele fizer uma idade onde ele possa decidir pela sua vida, pelas suas vontades próprias, ele tome o melhor caminho, ele tome o melhor rumo. E graças àquela oração, eu estou aqui na casa do Senhor. Graças àquela oração que eu fui entregue aos cuidados do Senhor. E melhor coisa é uma pessoa estar sendo cuidada por Deus. Porque quando Deus cuida de nós, Ele automaticamente está dizendo que você não está caminhando pela rua sozinho. Você não está no seu serviço só, não. 24 horas por dia há um Deus cuidando de você. 24 horas por dia há um Deus guardando a tua vida. Você, quando está cansado e vai dormir sabendo que no outro dia tem que trabalhar, o Deus dos céus, Ele está olhando para você e está dizendo: você está sendo guardado pelas minhas mãos. Eu estou cuidando de você. Jesus, quando Ele veio nesta terra e Ele começou a pregar a palavra do seu Pai, a Bíblia fala que Ele escolheu 12 discípulos. Ele separou 12 homens normais, homens comuns, homens que tinham os seus trabalhos, que tinham a sua família, tinham o seu lar, tinham os seus problemas, tinham que pagar os seus impostos. Eram homens simples, mas Jesus foi e escolheu esses homens para mostrar a eles o seu poder e através deles fazer o mundo conhecer o seu poder. E a Bíblia fala que os discípulos, quando começaram a andar com Jesus, quando começaram a caminhar com Jesus, eles começaram a perceber que Jesus não era um homem comum, não era um homem normal. Porque nós temos que entender que onde Jesus passava, alguma coisa de diferente acontecia. Você nunca vai pegar, a partir do livro de Mateus, os 4 evangelhos que narram a história de Jesus, você nunca vai ver Jesus passar por algum lugar e aquele lugar continuar sendo a mesma coisa, ou aquele ambiente continuar sendo o mesmo ambiente. Mas onde Jesus passava, algum milagre Ele fazia. Onde Jesus ia, alguma bênção Ele deixava ali. Se você ler na Bíblia, quando Jesus passava por um paralítico, o paralítico, depois que via Jesus, ele já não era mais um paralítico, porque Jesus curava a sua enfermidade. Um cego, quando passava por Jesus e sentia que Cristo estava perto dele, quando Cristo passava por ele, ele já não era mais um cego, mas agora ele estava vendo. Por quê? Porque onde Jesus passava, ele deixava um sinal de milagre. Onde Jesus passava, ele deixava um sinal de bênção. E esta noite eu tenho certeza que Jesus está passando em nosso meio. E quando Ele passeia em nosso meio, só tem um propósito. É porque Ele quer abençoar a sua vida. É porque Ele quer trazer uma bênção para você. Jesus nunca vai visitar a igreja por visitar. Jesus nunca vai estar presente aqui para estar presente, não. Quando Ele está presente aqui, é porque Ele tem uma bênção especial para você. É porque Ele tem uma bênção para entregar para a sua vida. E os discípulos foram vendo que por onde Jesus passava, os milagres aconteciam. Jesus ensinava a eles viver contra o pecado. Jesus mostrava para eles que existia um caminho diferente, que existia uma porta estreita, mas esta porta era o único caminho que levava ao céu. Era o único caminho que levava a humanidade de volta aos braços do Senhor. E aí a Bíblia fala que certa feita Jesus está no meio do deserto com os seus discípulos. E por Jesus ter a fama que por onde Ele passava Ele fazia milagres, a Bíblia fala que quando a multidão sabia que Jesus estava em algum lugar ou algum local, a multidão rapidamente ia ali para ver Jesus, para ouvir Jesus, porque a multidão sabia que quando ela estava aos pés de Jesus, ela primeiro ia receber uma palavra de conforto, ela ia receber uma palavra de ânimo, e em segundo lugar, depois, se houvesse algum enfermo ali, ele seria curado de qualquer enfermidade.
Jesus atraía as multidões. O povo era atraído por Jesus pelos seus milagres. E aí a Bíblia fala que juntou-se uma grande multidão, que ali havia aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e sem contar crianças. E Jesus, depois que ministrou o sermão para aquele povo, quando ele pregou para aquela multidão, ele olhou para os seus discípulos e disse: olha, o que nós temos para alimentar essa multidão? E aí um dos discípulos, chamado Filipe, olhou para o mestre e disse: mestre, nós não temos nada, nós temos pouco dinheiro. E com este pouco dinheiro, nós não conseguimos nem alimentar a nós próprios, que somos seus discípulos. Como é que vamos alimentar esta multidão? E aí a Bíblia fala que no meio daquela multidão, os discípulos acham um rapaz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, e a Bíblia fala que acontece a primeira multiplicação de pães e peixes. Ele multiplica tanto pães e tanto peixe, que a Bíblia fala que os 5.000 homens se alimentaram, que todas as mulheres que estavam ali se alimentaram, que todas as crianças se alimentaram, que os discípulos se alimentaram, e mesmo assim, depois de todos se alimentarem, ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes. Uma coisa eu aprendo com Jesus: quando Jesus opera um milagre em nossa vida, Ele não opera um milagre pela metade. Ele não opera um milagre pequeno. Ele não opera um milagre comum. Sempre quando Jesus vem para operar na sua vida, Ele tem um milagre grande para fazer na sua vida. Ele tem uma porta grande para abrir para você. O teu Deus, você tem que entender que Ele não é um Deus de pequenas coisas, mas Ele é um Deus de grandes coisas. O teu Deus não está aqui para te dar pequenas coisas, para te dar um emprego normal, para te dar uma porta de trabalho comum, não. O que Deus tem para ti é o melhor desta terra. O que Deus tem para ti é o melhor emprego. O que Deus tem para ti é a melhor porta de faculdade. O que Deus preparou para você, talvez o mundo olhe para você e diga: você nunca vai conseguir chegar lá. Mas se Jesus preparou para você, fique tranquilo, porque na hora certa Ele vai entregar o que você precisa nas suas mãos. Na hora certa Ele vai vir e vai entregar para você o milagre que você precisa. Depois que Jesus opera esse milagre, Ele olha para os discípulos e diz: olha, despedem a multidão. Eu vou mandar a multidão ir para a sua casa, para os seus lares, porque eles já estão abençoados por mim. Eles já ouviram a palavra, eles já comeram pães, já comeram peixes. E enquanto eu fico aqui despedindo a multidão, discípulos, vocês entrem no barco e vão até a outra banda, do outro lado do mar, enquanto eu fico aqui para despedir a multidão, e lá na frente eu me encontro com vocês. E aí no texto que nós lemos, a Bíblia fala que os discípulos entraram no barco, e já era quase noite, o início da noite, quando eles entraram no barco, e eles estão indo naquele mar, e Jesus está no meio do deserto mandando a multidão ir para a sua casa. Quando Jesus despede a multidão, a Bíblia fala que Ele não vai aonde os discípulos estão. Em primeiro lugar, antes de encontrar os discípulos, Jesus ele vai para o monte orar. E aí quando eu me deparo na Bíblia que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, isso aqui eu vou dar um puxão de orelha nos crentes agora. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, Ele sabia que Ele tinha uma necessidade de viver uma vida de oração. Ele era o próprio Deus na terra. Ele era 100% homem e 100% Deus. Nele não havia pecado. Nele não havia mancha. Tu acha que Ele precisava viver em oração? Não. Ele era Deus. Mas mesmo assim, Ele viveu em constante oração para ensinar eu e você, que somos servos dEle, que se o próprio Jesus, sendo Deus, precisou orar, quando lá nós, na sua presença, nós temos que viver uma vida em constante oração. Se você não entender que você não basta vir na igreja, que não basta estar aqui, você precisa viver uma vida de oração para você conseguir vencer o pecado que o mundo lhe oferece,
Você precisa ter uma vida de constante consagração ao Senhor para vencer um mundo que oferece drogas, que oferece a prostituição, que oferece o vício. Se você não viver uma vida de oração, você está à mercê do mundo. Mas se você começar a orar, se você começar a buscar a Deus todo dia, o pecado não pode ter força contra você. O pecado não pode seduzir. O pecado não pode arrastar você para lá, porque você está firmado no mundo de oração. Jovem, se você quer vencer o pecado, aprenda, você tem que viver uma vida de oração. Não ore só na igreja, ore na sua casa. Não ore só em casa. Quando você estiver no ônibus indo para o serviço, vai orando em espírito. Quando você estiver indo para o colégio, vai orando em espírito. Mas tenha uma vida em constante oração a Deus. Porque quando mais orar, mais bênçãos o Senhor tem para a tua vida. Se você buscar a Deus todo dia, mais Ele vai revelar para você. Lembra que Jeremias foi usado por Deus para escrever Jeremias capítulo 33 e o versículo 3? Ele disse bem assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se Deus disse que para Ele revelar isso para nós, nós temos que clamar. Por que tem muito crente que não gosta de orar? Por que tem muitas pessoas que não querem orar e buscar a face de Deus? Você só receberá o melhor de Deus na sua vida quando você começar a buscar a face do Todo-Poderoso. Você só receberá as bênçãos do Senhor quando você começar a buscar a sua presença. Aleluia. Jesus foi no monte orar. Estava orando e buscando ao Pai. Os seus discípulos estavam no meio do mar. E aí a Bíblia fala que chegou a quarta vigília da noite. E na quarta vigília da noite, a Bíblia fala que o mar ficou alvoroçado, o mar ficou agitado, o mar ficou tenebroso. E os discípulos, mesmo sendo a maioria pescadores, eles temiam as ondas do mar. Porque em primeiro lugar, eles estavam sozinhos no meio daquela tempestade. Em segundo lugar, Jesus, que dava livramento toda hora para eles, Jesus, que tinha a solução para os problemas deles, não estava ali no momento. Em outras palavras, os discípulos se sentiam sozinhos no meio daquela tempestade. Eles olhavam uns para os outros e diziam: nós vamos morrer nessa tempestade. E a Bíblia ainda diz: o vento que estava contra eles não era um vento qualquer. O vento que estava atormentando os discípulos não era um vento comum que vem e passa. A Bíblia fala que o vento que estava contra eles era um vento contrário. Sabe o que é um vento contrário? Ou algo contrário a você? Imagine você tentando andar para frente e tem uma barreira que impede você de ir para frente. Aquela barreira está sendo contrário a você andar para frente. Os discípulos estavam dizendo: nós estamos tentando chegar ao nosso destino, mas o vento, ele é contrário à nossa vida. E por ele ser contrário, ele está deixando nós parados no meio dessa tempestade. E nós estamos perecendo nessa tempestade. Quando eu vejo isso e entendo que os discípulos estão no meio da tempestade e o vento é contrário e Jesus não está ali para socorrer ele, eu começo a perceber que todos nós, crentes ou não crentes, todos nós, haverá um momento em que nós iremos entrar neste mar. E haverá um momento que neste mar virá o vento contrário à nossa vida. Haverá um momento em que você vai perguntar para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Se eu sirvo ao Senhor, se eu estou na sua casa, se eu temo ao teu nome. Os próprios discípulos que andavam com Jesus não foram privados de passar aí por tamanha luta. Você tem que entender que mesmo sendo crente, você não é livre de sofrer. Você não é livre de passar por luta. Você vai passar. Nós vamos passar porque nós somos seres humanos. A nossa natureza nos dá isso. Nós temos que nos esforçar para trabalhar. Nós temos que nos esforçar para pagar as contas. E às vezes não conseguimos pagar as contas. Às vezes a porta de emprego não se abre. Nós começamos a ficar aflitos. E nós começamos a perguntar: Deus, aonde está o Senhor? Não é?
E você se pergunta, será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? E eu comecei a analisar esse texto. Porque os discípulos, eles estavam temendo a Deus. Eles estavam querendo seguir pelo caminho certo. E mesmo assim, a tempestade sobreveio sobre eles. A luta veio sobre a vida deles. E eles estavam ali e eles diziam, nós vamos morrer nessa tempestade. Só que o texto que nós lemos aqui, ele não é bem claro a nós para explicar essa passagem. Mas se você abrir sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo de número 6, a partir do versículo 38, que o texto narra a mesma história aqui, a Bíblia fala que quando os discípulos estavam no meio do mar e Jesus estava no monte orando, se você ler o capítulo 6 de Marcos, no versículo 38, você vai ver que o versículo diz bem assim, e Jesus, vendo os discípulos no meio da tempestade, ele analisou os discípulos no meio da tempestade, e aí o texto diz bem assim, ó, e vendo Jesus que a força deles estava se acabando, vendo Jesus que eles já estavam afadigados e cansados, na quarta vigília da noite, Jesus começou a se aproximar deles. Veja, Jesus estava no monte orando, mas mesmo estando no monte, ele estava percebendo a situação dos discípulos. Mesmo estando fisicamente longe dos discípulos, e os discípulos dizendo, Jesus não está aqui conosco, no monte, Jesus conseguia analisar a situação dos discípulos. E ele conseguia ver. E o que me chama a atenção no texto de Marcos 6,38 é que Jesus não olha o problema deles. Jesus não olha a tempestade em si. Jesus não vê o vento contrário. Mas ele diz bem assim, ó, vendo Jesus que a força deles estava se acabando, ele começou a se aproximar deles. Deu para entender o mistério aqui? Jesus nunca vai analisar o teu problema, porque o teu problema para ele não é nada. O teu problema, num piscar de olhos, ele pode resolver. O teu problema, num piscar de olhos, para ti parece impossível, mas para ele não existe impossível. Se você precisa de uma cura, para ele é fácil te curar. Se você quer uma porta de emprego, para ele é fácil abrir a porta de emprego. Porque tudo que acontece na terra, todas as empresas, tudo que tem aqui, ainda estão nas palmas das mãos de Deus. E na hora que ele quiser te dar, ele vai te dar. Mas ele não analisa o teu problema em si. Ele analisa até onde vai a tua força. Ele olha para você e começa a perguntar, até onde ele consegue aguentar essa tempestade? Até onde ele consegue suportar este vento contrário? Até onde ele consegue ir, ou ela consegue ir chorando, sem negar o meu nome? Porque ele estava vendo os discípulos e ele começou a ver que a força deles estava acabando. Jesus, ele só vai se manifestar na sua vida quando ele entender que você já não tem mais força para suportar a luta que você está passando. Ele só vai interferir na sua vida quando ele começar a perceber que você já não tem mais força para ir em frente, que você não tem mais força para andar. E quando ele começa a perceber que você está perdendo a força, ele está percebendo que se ele não se aproximar, você vai ser um derrotado. Você vai perder a batalha. Então ele deixa você ir até onde você consegue. Ele deixa você ir até onde você aguenta. E quando você olha e diz, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E aí Jesus começa a se aproximar de você para resolver o teu problema. Quando ele analisar que você já não tem mais força para esperar o que você precisa, quando ele perceber que você já não aguenta mais, ele olha para você e diz, está na hora de eu me aproximar dele, dela. Ele não pode ficar sozinho agora. Está na hora de eu chegar perto dela e mudar a situação da vida dela. Quando Jesus analisa o problema dos discípulos e vê que eles já não tinham mais forças para remar, ele olha e diz, na quarta vigília, ele começou a se aproximar dos discípulos. Na quarta vigília, ele começou a andar sobre as águas.
E ele foi. Os discípulos já estavam longe dele. Os discípulos não estavam mais perto da margem onde Jesus estava. Já estavam afastados. E na quarta vigília, Jesus começou a andar sobre as águas. Mas veja, os discípulos estavam com tanto medo, pastor, com tanto medo da morte, que quando Jesus chegou perto deles, eles não reconheceram que era Jesus. Mas eles disseram bem assim: olha ali, além de nós estarmos quase morrendo, agora um fantasma aparece para nós. Aquele ali é o fantasma. O medo da morte nos discípulos era tão grande que eles não conseguiram perceber que era o próprio Jesus que estava se aproximando deles. Eles não conseguiram entender que era o próprio Jesus que estava perto deles. E aí, quando eu analisei o texto e comecei a perguntar, por que é que os discípulos viram Jesus como um fantasma? Por que é que eles não reconheceram que era o próprio Jesus que estava sobre as águas? Por que é que eles não tiveram fé para crer que era Jesus que estava ali e não um fantasma? E aí eu comecei a entender que no mundo onde a gente vive, a metáfora fantasma, quando as pessoas dizem fantasma, as pessoas estão dizendo, fantasma é algo que nós vemos agora, mas depois não vemos mais. Fantasma para a humanidade é uma aparição que vem e vai embora. Não é isso? Então, automaticamente, quando os discípulos diziam, Jesus é um fantasma, eles estavam dizendo, Jesus, o Senhor parece que veio na nossa vida hoje e amanhã já some. O Senhor veio na nossa vida agora, mas amanhã parece que o Senhor já não está mais aqui. E aí Jesus olha para eles e diz, ei, discípulos, eu não sou um fantasma. Eu não apareço hoje e amanhã eu vou embora da vida de vocês. Eu não apareço agora e amanhã vocês não estão mais comigo, não. Tem bom ânimo, sou eu, não temas. Tem bom ânimo, eu não sou um fantasma que estou aqui agora e amanhã não vou estar com vocês. Eu sou o próprio Jesus. Eu estou aqui hoje e amanhã eu vou estar com vocês também. Eu estou com vocês agora e amanhã eu vou estar com vocês também lá. Jesus, Ele não é um fantasma na sua vida. Ele não aparece e desaparece. Ele não vem e vai embora. Ele está dizendo para você, eu estou presente em todos os momentos da sua vida. Eu estou presente em todos os instantes na tua vida. Você pode não me perceber, mas eu estou do seu lado todo instante. Eu estou contigo em todos os momentos. Jesus, Ele não te abandona nunca. Saia daqui esta noite sabendo, Jesus nunca será um fantasma para você. Jesus nunca será uma aparição que vem e desaparece, não. Mas Ele esta noite está dizendo, eu quero estar presente na sua vida 24 horas. Eu quero estar presente na sua vida quando você sorrir. Eu quero estar presente na sua vida quando você chorar. Eu quero estar presente quando você não tem mais amigo do teu lado. Quando você tem amigo, quando a dispensa está cheia, está vazia. Eu quero estar sempre do teu lado porque eu amo a sua vida. Porque eu amo você e porque eu escolhi você. Jesus nunca será um fantasma em sua vida. Aleluia. Ele estará presente em todos os momentos. E você pode perceber, você que está aqui já passou por dificuldades, já passou por problemas, e mesmo os problemas sendo tão grandes na sua vida, você percebe que lá na frente, o milagre, ele aparece para você. Sabe por que o milagre aparece? Sabe por que você não se afasta quando você está lutando? Sabe por que você ainda tem forças e você nem sabe de onde vem essa força? Sabe por que você vem para a igreja mesmo não tendo vontade mais de estar aqui? Não é porque você quer estar aqui. Não é porque você consegue chegar aqui sozinho, não. É porque Jesus ainda está do teu lado. É porque Jesus ainda caminha contigo. É porque Jesus ainda anda contigo. E você pensa, eu não tenho mais ninguém para me ajudar. Eu não tenho mais ninguém para orar por mim. Eu não tenho mais ninguém para me acompanhar. Não, negativo. Jesus está 24 horas com você. Ele está 24 horas do teu lado para abençoar a sua vida. A gente lutamos. A gente sofremos. A gente passa por situações que parece que o ímpio não passa. Nós passamos. Mas não quer dizer que por passar esse problema, Jesus esqueceu de nós. Jesus nos abandonou, não.
Você pode passar o problema que for, mas não importa a dificuldade. E ele foi abençoado por Deus. A Bíblia fala que essa mulher de Jezabel tentou matar Elias, não foi? E quando ela tentou matar Elias, o que ele fez? Ele correu para uma caverna, não foi? A partir do versículo 35, do capítulo 19 de 1 Reis, Elias, mesmo sendo crente, mesmo sabendo que o Deus que ele servia tinha poder, ele fugiu de Jezabel, porque ele dizia assim: Deus, o Senhor me esqueceu, não tem nenhum profeta mais aqui, e eu sou o único que sobrou, e agora essa louca dessa mulher, ela procura tirar a minha vida, ela quer me matar. E aí a Bíblia fala que Elias, estando na caverna, primeiro veio um vento, e nesse vento, Deus não estava. E aí, a Bíblia fala que veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. A Bíblia fala que de repente apareceu, ouviu-se uma voz mansa e suave dos céus. E a voz, preste atenção no que a voz diz: Elias, o que tu faz aqui? Veja a expressão: Elias, o que tu faz aqui? É diferente eu dizer para o irmão Júnior que estava na porta: irmão Júnior, o que tu faz aí? Quer dizer que eu não estou lá onde o irmão Júnior está. Eu estou aqui e ele está lá. Mas quando Deus se manifesta para Elias, ele não fala: Elias, o que tu faz aí nesta caverna? Ele diz: Elias, o que tu faz aqui nesta caverna? Quer dizer que mesmo Elias estando na caverna, Deus não queria que ele estivesse ali. Mas pelo fato dele estar na caverna, Deus estava presente com ele. Deus estava com ele na caverna. Deus não quer que você padeça, que você lute, que você sofra. Mas quando você sofre, quando você luta, Ele está presente com você. Ele está junto de você. Ele não quer que você entre numa caverna para ficar depressivo. Mas caso você entre na caverna, Ele vai entrar com você nessa caverna. Ele vai entrar contigo nessa caverna. Ele vai estar do teu lado. Ele diz: Elias, o que tu faz aqui? Tu não percebeu que eu estou contigo aqui, Elias? Não é a caverna que eu tenho para ti. Não é essa prova que eu tenho para ti. Mas tu quer passar por essa prova? Fica tranquilo, eu passo contigo. Eu entro contigo na caverna. Irmão, Deus não preparou uma caverna para você. Mas se você entrar na caverna, Ele vai entrar do teu lado. Ele vai entrar contigo. Você não estará sozinho jamais. Tem que entender uma coisa essa noite, meu irmão, minha irmã. Você nunca estará sozinho. Todos podem te abandonar. O texto da Bíblia diz bem assim, ó: pode até uma mãe esquecer um filho. E nós sabemos que o maior amor que tem na terra é o amor de mãe, não é? A mãe, ela ama tanto o seu filho que ela entrega a própria vida, se for preciso, para dar para o seu filho. Eu tenho testemunhos e relatos de mães que deixaram de comer para alimentar o seu filho, por causa do amor que ela tinha pela criança, pelo seu filho. E se a Bíblia diz que Deus, Ele tem um amor maior que um amor de mãe, porque se uma mãe esquece de um filho, que como o caso ela nunca vai esquecer, se uma mãe é capaz de chegar ao ponto de esquecer do seu filho, existe um que jamais esquece. Aleluia. Existe um que jamais abandona. Você pode estar na sarjeta, você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar cabisbaixo, abandonado por todos. Os teus amigos que andavam contigo não andam mais contigo. As pessoas que antes estavam do teu lado quando você estava bem de saúde, bem financeiramente, não estão mais do teu lado.